Oi, gente! Na aula de hoje a gente vai fazer a Wandinha. Eu tive muitos pedidos para fazer a aula dela, então eu trouxe para vocês. Se você ainda não me conhece, eu sou a Andréa Petikoff e nesse canal a gente faz Funko Pop de biscuit. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve para não perder nenhuma aula. Eu comecei fazendo o olhinho dela. O olhinho eu fiz igual eu faço os outros olhinhos, só que eu fiz ele na cor da pele. Aí, ó, vou colocar aqui em cima e vou medir certinho aonde é o risco. Eu risquei com lápis e agora eu vou passar a tinta acrílica preta para pintar só essa parte de baixo do olho. Depois que você terminar de pintar com a tinta acrílica preta, você espera secar e aí eu venho, ó, e passo o esmalte. Esse aqui é esmalte de unha mesmo, ó, esmalte preto. Espero secar também. Agora eu vou fazer o desenho da sobrancelha. A sobrancelha dela não está aparecendo, mas eu vou fazer mais ou menos um desenho que eu acho que vai ficar bom. Primeiro eu faço o desenho com o lápis. Fiz aqui os dois lados, vou medindo com uma régua, tô medindo aqui com a agulhinha para ver se os dois ficaram do mesmo tamanho e na mesma altura. E agora sim eu passo a tinta acrílica preta também na sobrancelha dela. Eu vou colar o olhinho no lugar que eu já tinha marcado. E vou fazer também a pintura dos cílios. Com um pincel bem fininho, eu faço com a tinta acrílica preta. E vou fazer com a tinta acrílica marrom esses pontinhos aqui, ó, da sarda dela. Para fazer o cabelo, essa parte de baixo que eu vou cobrir toda a cabeça, eu estou usando 28 gramas de massinha preta. Você vai encapar toda a cabeça, puxando essa parte aqui para baixo. Essa parte de baixo você corta com a faquinha para ela ficar bem reta. E aí é só você alisar com a palma da mão, deixar bem lisinho. A gente vai fazer essa marcação da divisão do cabelo dela. Vai dividir aqui, ó, nessa linha do nariz, bem no meio, na parte da frente e na parte de trás. E aí com o dedo você vai separando, puxando a massinha um pouco para o lado, de um lado e do outro. Você deixa essa parte bem lisinha, aí você passa o dedo para não aparecer essa marca que ficou da divisão. E aí a gente vai começar a marcar os fios de cabelo, sempre olhando na referência, tá? Você vai vendo o desenho que é e vai marcando. Aqui eu tô usando a gravata para marcar. Você marca a lateral todinha do cabelo e a parte de trás. Essa marcação tem que ser bem funda, tá? Porque quando o cabelo seca, ele pode perder. Então você passa a esteca de gravata e depois ainda você reforça com um pincel de borracha. Vai passando bem em cima da marcação para ela não sumir.
Eu vou fazer a franja dela. Eu tenho 7 gramas de massa aqui, ó. Eu tô abrindo e vou deixar no desenho que tá aqui, ó, a referência. Vou colocar aqui na franja, vou apertar bem para ela unir com o cabelo e vou puxar essa parte de trás aqui, ó, para que ela venha um pouquinho mais para trás para cobrir a orelha. Aí você aperta na parte de cima para ela unir bem com o cabelo, vai puxando a massinha para trás e agora é só emendar. Estou emendando com água e com um pincel de borracha. Aqui nessa parte de cima você aperta e deixa bem arredondado, tá? Não deixa ela amassado não, deixa bem redondinho essa parte da franja dela. Vou colocar a outra parte do cabelo. Aqui tem 5 gramas de massa. Vou fazer a mesma coisa, vou colocar aqui e vou emendar com o cabelo. Nessa parte de cima, você tem que emendar bem, não pode ficar aparecendo a emenda. Você vai passando o dedo assim, ó, com água, vai passando o dedo e vai alisando, até sumir toda a emenda. Aqui, ó, eu fiz uns fiozinhos de cabelo, tá? Cada fiozinho desse tem 1 grama de massa. E vou colocar na franja dela. Você vai colocando e vai ajeitando, olhando na referência para ver o lugar certinho onde eles vão ficar. Eu vou cortar um pedacinho aqui, ó, que eu achei que ficou muito grande na parte de cima. Aí eu cortei, ó, para poder o outro fiozinho encaixar melhor. Você pode já emendando essa franjinha na parte de cima do cabelo, passando água e alisando bem também, para não aparecer a emenda. Já coloquei todos os fiozinhos da franja e agora eu vou emendar todos aqui na parte de cima. Deixa essa parte de cima do cabelo, a parte de cima bem quadradinha, né, que é o formato da cabeça. E aí você vai separando os fios e ajeitando igual tá o desenho da referência, colocando eles todos na posição certa. Deixa a pontinha dessa franja bem fininha. Vou fazer a marca dos fios e vou passando, olha, minha estequinha de borracha. Só vou passando uma vez em cada fio para marcar. Você marca todos os fios.
Marca essa parte também, ó, que eu não tinha marcado, da lateral, da franja, dos dois lados. E aí você precisa reforçar essa marcação que a gente fez em todo o cabelo antes de secar. Faz a marcação aqui em cima também, na parte de cima do cabelo dela. Veja se ficou tudo certinho e deixa esse cabelinho secando. Para fazer a trança, eu peguei um pedacinho de massa, tô abrindo aqui um rolinho e vou deixar esse rolinho na espessura de meio centímetro. Vou fazer 3. E aí é só você juntar e modelar a trança. Eu vou cortar essa parte, a parte que vai ser encaixada no cabelo. Vou ver se as duas ficaram do mesmo tamanho. Fiz uma bolinha e vou colocar aqui, ó, para terminar de fazer a franja. Uma bolinha de meio centímetro. E agora é só você colocar atrás aqui do cabelinho dela e emendar com a água e o pincel de borracha. Eu vou esperar essa água secar um pouco e vou reforçar a marcação. Porque na hora que eu coloquei a trança, acabou perdendo a marcação que tinha. Então eu vou ter que fazer de novo. E ficou pronto o cabelo dela. Você vai deixar essa cabeça secando pelo menos uns 5 dias antes de colar no corpinho. Eu vou começar fazendo a parte da roupa dela. Eu vou colocar aqui uma massinha preta bem fininha para fazer a meia. Você emenda aqui, alisa bem, deixa essa parte bem lisinha. Você poderia ter feito essa perna já na cor preta, mas como eu já tinha o corpinho pronto, eu fiz na cor da pele dela. Você vai alisar, deixar bem lisinho e bem fininha essa massa. Nesse corpinho, olha, eu vou tirar a perninha para facilitar na hora de eu fazer o sapato. Depois eu colo de novo. Para fazer o sapato, eu peguei uma bolinha aqui de 1 grama, vou colocar no pé dela e vou empurrar ele na volta toda, na parte de trás e na parte da frente. Vou encapar esse pezinho, deixando a parte da frente bem arredondada. Puxa essa parte de baixo para fazer o solado. Com 1 grama dá para você fazer o sapatinho dele inteiro, até a parte de baixo. Peguei aqui mais um pedacinho de massa, meio centímetro, abri uma massinha bem fininha e vou fazer a parte do cano da bota. Vou colocar aqui e vou emendar com a parte de baixo. Tô medindo para ver se ficou da mesma altura. Com a faquinha você faz a marcação aonde a gente vai colocar os fios da bota. Eu peguei aqui, ó, um pedacinho de massinha, meio centímetro, uma bolinha. Vou colocar aqui na parte de trás, porque eu quero que essa bota fique um pouquinho maior na parte de trás. Aí é só você colocar e emendar.
Eu vou medir aqui essa botinha para ver se ficou do mesmo tamanho que a outra, tá? Você sempre mede depois que você faz. Eu vou começar fazendo o cadarço da bota. Eu abri um fiozinho bem fininho de massinha preta e vou colocando aqui, ó, em cima da botinha dela. Para fazer a parte de baixo do sapato, eu fiz um rolinho, achatei e vou colocar aqui, ó. Aí você aperta bem para unir com a bota dela. E para finalizar, você faz uma fitinha bem fininha e faz o acabamento da bota. Você deixa essa fitinha na largura de 3 milímetros. Agora que eu já terminei de fazer as duas botas, aí sim eu vou passar cola e vou colar a perna aqui no corpinho. Eu vou fazer o bracinho dela. Aqui eu tenho 1,2 gramas de massa e vou modelar a mão. Corta os dedinhos, deixa eles separados e aí você vai colocar na posição que ela tá fazendo. Para fazer a blusa, eu abri um pedacinho de massinha bem fininha, vou colocar aqui no corpinho dela. Essa massinha é massinha branca, vou tirar um pedaço porque ficou muito grande e não tem necessidade de ficar até embaixo essa blusa. Aí você passa o pincel de borracha para deixar aqui bem lisinho. Para fazer a gravata, eu peguei um pedacinho de massinha preta, uma bolinha de meio centímetro e vou modelar no formato da gravata. É uma gravata bem pequena. Você vai colar aqui na blusa dela e vai deixar a parte de baixo bem fina também, porque na hora que a gente for colocar a outra parte da blusa não pode aparecer. Então você tira o excesso de massa aqui, ó, e deixa bem fina na parte de baixo. E para fazer a gola, eu fiz uma fitinha e vou passar aqui, ó, em volta do pescoço dela. Para fazer o colete, eu fiz uma massinha na cor cinza escuro. Cortei em formato de V e vou colocar aqui, ó. Você pode tirar esse excesso de massa da lateral e que não vai precisar colocar, né? Então você passa o dedo para deixar bem fininho. Aqui nessa parte de baixo faltou um pedaço de massa, então eu vou emendar. Mas se você quiser, você já pode fazer do tamanho certinho. É que a minha não deu. Agora a gente vai fazer a saia. Eu vou abrir com um cortador redondo de 5 centímetros e vou deixar essa massinha numa espessura de 3 milímetros. Ela tem que ficar um pouco grossa. Vou cortar aqui também com um cortador e vou cortar o excesso com a tesoura. Ó. Aí você vai colocando em volta do corpinho dela e ajeitando. Essa saia não tem babado, tá? Ela só tem uma partezinha embaixo que você vai ajeitando. Corta essa parte que tá sobrando e você pode emendar com água e pincel de borracha.
Você vai esperar secar essa saia e depois você vai pintar. Eu estou usando aqui a tinta acrílica preta. Vou fazendo essas listras, uma do ladinho da outra, em volta da saia toda. O bracinho que eu fiz já secou, tá? Só depois que seca que eu posso fazer a parte da roupa. Então, eu vou colocar aqui o punho da camisa com a massinha branca. Vou alisar essa parte aqui de dentro, porque eu vou colocar outra massa e não pode ficar nenhum degrau. E vou colocar a massinha cinza também, para fazer a manga da blusa. E não ficar nenhum volume na hora que a gente colocar o braço colado no corpo. Para fazer a parte de cima do uniforme dela, eu tô usando a massinha cinza, vou cortar aqui, ó, do tamanho certinho, vou cortar a parte de cima também. Vou cortar essa parte aqui da gola e vou arredondar a parte de baixo. Agora é só você colocar aqui no corpinho e ajeitar. Aperta aqui no ombro e tira o excesso de massinha. Eu tô fazendo a pintura do braço do mesmo jeito que eu fiz da saia. Vou fazendo as listras em volta do braço todo. Eu peguei um pedacinho de massinha, bem fininha, e vou fazer a gola. Olha, eu coloquei aqui, medi e vou cortar no formato da gola. Aperta bem para colar. Vou passar cola aqui, ó, e vou colar 3 botões que ela tem aqui no casaco. E vou colar também o bolso do casaco. O bolso eu só fiz, ó, uma fitinha e vou colocar aqui dos dois lados do casaco dela. E ficou pronto o casaco dela. A gente vai pintar esse casaco do mesmo jeito que eu fiz a saia. Você vai esperar secar primeiro para depois fazer a pintura. Esse casaco eu usei a cor branca e um pouquinho de preto para ficar nessa tonalidade de cinza. E a saia, a hora que você for fazer, você tem que fazer ela um pouquinho maior mesmo, porque a hora que seca ela encolhe e vai ficar do tamanho certo. Você vai fazer as listras em volta do casaco dela todo, tá? Eu vou colocar aqui na roupa dela, olha, esse símbolo, né, do uniforme. Eu recortei da própria referência, do mesmo tamanho, e vou colocar aqui. E vou colar também os braços. Só tô passando cola branca e vou colar os dois braços. Se você quiser, você pode colar com cola instantânea também.
Já terminei de fazer ela aqui, ó. Vou ter que esperar esse corpinho secando, pelo menos uns 5 dias, para depois colar ele na base. E aí depois eu colo a cabeça. Eu vou mostrar para vocês como ela ficou. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi uma aula bem facinho de fazer. Eu vou mostrar para vocês o tamanho que ela ficou. Olha, vou medir aqui, ó. Ela ficou com 10 centímetros. Muito obrigado por vocês terem assistido e eu te vejo na próxima aula.